Bom dia, graça e a paz, irmãos, Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Sem perder tempo, eu já vou direto ao texto que eu quero ler aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Está em Gálatas, no capítulo 1 do livro de Gálatas, a partir do verso 6. Paulo diz o seguinte aos irmãos da Galácia, aos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém. Amém. Paulo fala aqui de alguns perigos eminentes, de alguns perigos muito reais e nos nossos dias ainda mais perceptíveis. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos observar tais coisas com um coração voltado plenamente para Cristo. Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Alguns homens, dizendo-se servos de Cristo, passando-se por servos de Cristo, têm buscado agradar a homens. E sabe como eles o fazem? Como eles procuram agradar a homens? Falando para homens o que homens querem ouvir. Falando para homens o que massageia o ego dos homens. O que mexe com suas emoções, e não aquelas coisas que são necessárias, que vão tocar nas feridas, que vão incomodar, mas que vão trazer arrependimento. Talvez em nome da plateia, em nome do público, em nome dos seguidores, em nome dos likes, os homens pregam coisas diferentes do Evangelho de Cristo. Porque, na verdade, o que há no coração deles não é a intenção de servir ao Senhor verdadeiramente, mas sim servir aos homens e, por isso, serem beneficiados, terem em troca recompensas, benefícios por isso. Mas nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos aceitar outro evangelho que não seja de Cristo, um evangelho que não muda com o tempo. É por tentar agradar a homens que alguns sugerem mudar a Bíblia, alguns sugerem mudar algumas coisas, relativizar outras, suavizar em relação a outras, porque na verdade, no fundo, querem se dar bem com todo mundo, querem agradar todo mundo, querem ser simpático a todos. Homens comprometidos com a palavra do Senhor, homens comprometidos com a verdade, sabem que serão um incômodo para muita gente, que serão vistos como perturbados, como esquisitos, estranhos, exagerados por muitos, fanáticos por outros. Mas os homens que realmente servem a Deus, os homens que realmente querem falar a verdade, que querem pregar o Evangelho de Cristo, não se incomodam com isso, não se incomodam com o fato de não estar agradando a homens, não se incomoda com o número de pessoas que estão dispostas a ouvir a verdade. Homens que querem agradar a Deus, que são cheios do Espírito Santo de Deus, de intrepidez, de autoridade, de ousadia, vão pregar o que precisa ser pregado. E olha, irmão, vou te contar uma coisa, tem hora que precisa mandar o sapato mesmo, viu? Tem hora que precisa mandar o sapato para despertamento de outras pessoas. Chamar a atenção das pessoas para a necessidade de buscar transformação, de arrependimento, de arrepender-se dos pecados, reconhecer os seus próprios pecados, abandoná-los e seguir por um novo caminho. E esse caminho é Cristo, é uma nova vida. O pecado passa a ser um acidente, passa a ser um acontecimento extremamente incômodo, mas não é algo com que nós nos acostumamos e vamos vivendo a nossa vida como se
Fosse só um pecado a mais, a menos, tanto faz. Não, pecado é pecado, passe o tempo que passar, e homens que servem a Deus vão falar disso. Não estão preocupados se agradam a homens ou não, se o público está satisfeito ou não, se o público vai aplaudir ou não, se o pastor vai convidá-lo para novamente voltar àquela igreja. Não, ele vai pregar a verdade, custe o que custar. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E se não é de origem humana, não cabe adaptação, meu irmão. Se não é de origem humana, não cabe a quem não concorda por algum motivo qualquer querer mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ele não é de origem humana. Quem o escreveu, aqueles que a escreveram, aqueles que revelaram, tiveram a revelação e disponibilizaram aqui na Bíblia para que nós lêssemos, conhecêssemos e vivêssemos, não os receberam de pessoa alguma, nem foi ensinado. Eles receberam do próprio Cristo. Não cabe modificação, alteração. Não cabe, hoje eu vou pregar para jovens, vou suavizar. Hoje eu vou pregar para empresários, vou falar de dinheiro, de prosperidade, mas não posso tocar em pecado. Não, meus irmãos, não é assim que as coisas têm que funcionar, não. Acaso busco eu agradar a Deus ou a homens? Pergunte-se a si mesmo, será que no seu trabalho você tem buscado agradar a Deus ou aos homens? Porque conforme for a conversa, você se posiciona de uma forma que não fique antipático, né, aos olhos dos seus colegas. Você não tem uma postura de quem serve a Deus. Afinal de contas, se eu falar o que está escrito na Bíblia, afinal de contas, se eu falar o que é verdade, meus amigos vão estranhar, vão se afastar de mim. Acaso busca você agradar a homens ou a Deus? Qual é a sua prioridade? O que se passa no seu coração? Pense nisso, meus irmãos, porque no final das contas, no final dos tempos, naquele grande dia, aqueles que se ocuparam de agradar a homens, dizendo a homens o que lhes agradava, poupando-lhes da verdade, vão pagar um preço por isso. Pense nisso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a seguir em frente, Pai, vivendo o Teu Evangelho, sem adaptações, sem transformações. Ajude-nos a viver uma vida que agrada ao Senhor, independente da opinião dos homens, do consentimento ou não dos homens, deles estarem de acordo ou não com o que dizemos, com o que vivemos. Cabe a nós viver o que agrada ao Senhor, custe o que custar. E isso vai custar muito para muita gente, como já custou no passado. Ajude-nos a nos manter firmes. Revigore-nos nesta manhã, ó Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.